ali também em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículos de 1 a 27. A visão sobre esse determinado tempo do fim. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-lhe uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Susa, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos 2 chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando isso, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida o bode o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 outros chifres também notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Eu tinha falado que tinha só 6 minutos para gravar esse vídeo, mas agora eu estou gravando esse segundo vídeo, depois vou juntar os dois. Porque eu liberei mais espaço. Todos esses vídeos que o Pedro grava é pelo celular. Então vamos continuar lendo a profecia de Deus, a visão que Deus deu a Daniel, quando Daniel estava no Irã, na antiga capital de Elão, Susa. E se refere ao determinado tempo do fim, que é esse que estamos vivendo. Daniel capítulo 8, versículos de 1 a 27, que se refere ao reinado dos papas, que é o reinado do anticristo. No terceiro ano, Daniel capítulo 8, versículos de 1 a 27. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-lhe uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Susa, na província de Elão, hoje o Irã. Na visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando isso, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida o bode o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 outros chifres, também notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas
desse exército deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la diante de mim, se apresentou um ser semelhante a um homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra adormecido. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé, e disse: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo, porém, é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. No fim do seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, se levantará um rei feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Esses muitos dias agora se tornou hoje. Se tornou agora porque estamos no fim dos tempos. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Essa aqui é a profecia, a visão que Deus deu a Daniel sobre esse determinado tempo do fim, que se refere ao reinado do anticristo romano. E quando Deus deu essa visão, Daniel estava em Elão, na cidadela de Susa, a antiga capital de Elão, onde é hoje o sul do Irã. A palavra de Deus contra o Irã já está falada, e o acontecimento será em breve. As profecias contra o Irã, antiga Elão, está muito próxima. E o que Deus diz se cumprirá, e não tardará.